Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que hoje vai falar sobre um assunto muito sério, que é um núcleo específico da novela Travessia, que é um crime que está deixando as pessoas muito desconfortáveis assistindo, porque é um assunto realmente muito sério. A Glória Pérez tem um histórico de trazer assuntos sérios, mas dessa vez resolveu abordar esse outro assunto sério, mas dentro de uma novela que não estava trazendo muitos assuntos sérios, então acho que causou uma estranheza no público, e é hoje em dia o núcleo mais pesado da novela. Então, se você quer entender qual é a história desse cara pedófilo, o que a menina tá passando, então fica aí que a gente vai explicar tudo logo depois da vinheta. Além de se inscrever no canal, vou pedir para você dar uma olhada no nosso clube de membros, tem maiores informações aqui embaixo na descrição. E lá, se você fizer parte do Plano Maneco, por exemplo, você tem acesso a 2 vídeos extras todos os meses, vídeos esses que são maiores e de assuntos que a gente não normalmente comenta aqui no canal. O último vídeo que saiu é sobre programas de sexo, então quer dizer, tem vídeo que a gente não falaria no canal, tem vídeo falando sobre recomendações, tem vídeo falando sobre fofoca de celebridade. E se você se inscreveu hoje no Plano Maneco, você consegue ter acesso a todos os vídeos que a gente já publicou até hoje. Então é bastante conteúdo. Deem uma olhada lá. Bem, primeiro a gente tem que contextualizar um pouco como que é o núcleo do personagem pedófilo, inclusive que não tem nome, né? Preferiram não dar nome pra ele, então é isso, né? O núcleo faz parte da novela Travessia, que as pessoas já não estão assistindo normalmente. A gente fez um vídeo faz pouco tempo dizendo que a trama tinha dado até uma melhorada com a coringada do Ari, só que passou rápido, não é mesmo? A novela voltou já, o Ari já meio que descoringou, né, porque ele tá meio que sendo descoberto, então ele descoringou, ele já tá atrás da Brisa de novo, porque a novela tá pra acabar, então eles vão ter que se acertar, porque aparentemente a Glória Pérez vai optar talvez pela escolha dela ficar com o Ari, não sei. Então a novela voltou a andar em círculos, né? A questão é essa. Tipo, eu liguei ontem pra assistir e parecia que eu tava vendo mais um capítulo do meio da novela, em que o Ari vai se consultar com o professor Leleco e a Chiara está chorando e a dona Elo está andando na delegacia e a Brisa continua tentando pegar a guarda de volta de seu filho. Tipo, a gente está parado no mesmo lugar de novo. É uma novela conforto, né? Você liga, você sabe exatamente o que vai acontecer, que experiência você vai ter. Sim, não tem nenhuma surpresa, é incrível, é incrível. Tipo, eu fiquei semanas sem assistir, acho que mais de uma semana sem assistir, eu voltei e ela continuava no mesmo lugar. Tem 5 capítulos, a novela inteira passa por 5 capítulos. Mas esse núcleo é o da personagem Karina, que é interpretada pela atriz Daniela Olímpia, e ela faz parte de um núcleo bem secundário da novela, porque ela é filha do Joel, que é o Nando Cunha, que é outro secundário na novela. O Joel, pra quem não sabe, é aquele cuja grande trama é ele tá sendo trocado por um robô garçom. Haroldo. Na verdade, esse núcleo teve um pouco de destaque a mais, porque é a família que acolheu a Brisa quando a Brisa precisou e tal. Então ela foi morar lá na casa deles por um tempo. E aí eles tiveram um pouco mais de destaque na novela. Mas assim, fora isso, é de fato um núcleo secundário. Karina, que é a filha do Joel, ela resolveu que ela queria ser atriz, né? Num ponto ali da novela que é onde a gente não acompanhou bem, mas ela resolveu que ela queria ser atriz. E aí, nessa história de ser atriz, ela conhece meio que uma amiga, ela fez muitas amizades virtuais e bateu papo pelo seu Instagram, não pelo seu computador, como diria o Celso Portiolli, e ela encontrou uma outra atriz pra trocar figurinha e tal, não sei o que, né? E essa atriz era a Bruna, né? Supostamente era a Bruna, né? Com quem ela falava, não sei o que, estou tentando isso e tananã. E elas criam uma relação bastante próxima e de confiança, porque a Karina realmente acha que a Bruna é amiga dela, né? Você tá aí conversando pelo Instagram com uma outra pessoa, você tá vendo aquela pessoa em vídeo, tem lá o rostinho da atriz Júlia Buscati lá falando, você fala, pô, é uma atriz, ela está conversando comigo. Só que não, porque a Karina, ela tava sendo enganada nessa novela, porque quem está por trás da Bruna é o personagem pedófilo, que é vivido pelo Cláudio Tovar, que, como a gente falou, o personagem dele não tem nome, então vamos ter que se referir a ele como o personagem pedófilo. Aí você me pergunta, como que ele tá fazendo isso? Ele tá lá com a atriz lá e tá falando o que ela tem que fazer? Não, ele tá usando a tecnologia deepfake, que é você pega uma coisa pela internet, você faz aquilo falar exatamente o que você quer, e você vê feições realistas e tudo mais.
Ele utiliza essas tecnologias para o mal, porque ele aborda garotas, finge que é uma atriz e começa a conversar com elas. E aí nisso, essa outra atriz com quem a Karina trocava figurinhas ficava falando: oi, tira umas fotos nuas aqui, sem pro teste. E aí a Karina foi lá, confiou na menina, foi lá e tirou as fotos. Só que o problema é que ela não estava conversando, né, de fato, com sua amiga Bruna, ela estava conversando com um pedófilo, e aí, num belo dia, ela liga lá, e eu acho que essa talvez seja a pior cena dessa jornada aí, de abordar essa lance da pedofilia, porque ela liga pra Bruna, fala, não sei o que, vão lá conversar, e aí quem aparece não é a Bruna, quem aparece é, de fato, o pedófilo. E aí ele se mostra... E ele se mostra de um jeito bastante asqueroso, né? Que é aquele cara sem camisa, na frente do computador. E aí ele fala pra ela que, assim, que ele não é Bruna, né? Na verdade, ele é Bruna, na verdade, é ele. E que ele teve acesso a todas aquelas fotos. Que as fotos, elas são ótimas, e ele vai mostrando as fotos. Achei curioso que ele fica mostrando as fotos impressas, né? Que é uma coisa muito Glória Pérez, porque não faz nenhum sentido isso. Tipo, ele deveria simplesmente, sei lá, mostrar o computador dele, onde ele tem essas fotos guardadas. Mas, enfim... aí ele mostra pra ela e aí ele fala, você quer que a sua escola toda fique sabendo que você tem essas fotos, que os seus amigos todos fiquem sabendo, que os seus pais fiquem sabendo? Se você não quer que ninguém fique sabendo, então você tira o vestido e fica nua na minha frente. E aí é uma cena horrorosa, horrorosa no sentido de ser muito pesada, porque é muito bem feita, infelizmente é muito bem feita. Tanto o ator que faz o pedófilo, quanto... e agora eu esqueci o nome dela, mas quanto a Daniela Olímpia, tão ótimos, porque, enfim, tanto ela muito desesperada, falando que ela não quer fazer aquilo, que ela não vai fazer aquilo, e ele o tempo inteiro assustador, né, tipo, olhando com aquela cara de tarado pra ela, assim, tipo, não se importando em nenhum momento com o fato dela tá chorando, dela tá desesperada, e dela fazer aquilo com muito horror, e tudo mais, então é uma cena bastante pesada, assim. E também ele tá sempre num quarto muito escuro, tem todas a forma como é gravado todas as cenas é pra causar um desconforto mesmo em quem assiste, e consegue, porque os atores e o pessoal da direção dessa cena tá sempre muito bem. E aí com isso a Karina ela entra em depressão, porque ela tá nessa situação de ela tá sendo chantageada por um pedófilo. Ela não consegue falar pra ninguém, ela não pode falar pra mãe dela, alguma coisa assim. E também porque esse criminoso está ameaçando vazar ainda mais coisas dela. Porque além das coisas que ela mandou pra ele, ele conseguiu, sei lá, hacker, não entendo como fez isso, mas ele conseguiu invadir o celular dela também. E conseguiu roubar mais conteúdos ainda, além do que ela mandou pra ele. Então ela tá completamente na mão dele. Ou seja, toda a vida dela tá na mão desse cara, então ela tem que ficar cedendo as coisas que ele pede, é um sofrimento imenso, né? Porque, na verdade, ela está sendo abusada, né? Tem uma parte... A Glória Pérez gosta muito de fazer isso, que é colocar um núcleo que te explica o que está acontecendo enquanto as coisas estão acontecendo. Ela fazia isso, a força do querer, porque, tipo, tinha... Embora ela explicasse algumas coisas mal explicadas, mas ali no núcleo trans sempre tinha alguma coisa que alguém tinha um personagem que servia como essa escuta ali pro telespectador entender o que estava acontecendo. Então, no caso ali, a gente tem a Dona Elô, né, que é a delegada que cuida de crimes virtuais. Então, ela aparece entre uma cena e outra ali do pedófilo, explicando que, na verdade, trata-se de estupro virtual, né, porque você tá fazendo, é assédio, é abuso, você está fazendo alguém por meio de chantagem, né, tipo, enfim, se despir, né, ficar nua, enfim, fazer coisas que a pessoa não quer, não faria por vontade própria. Como a gente estava até falando antes da gravação, beleza, é ultra pesado, é um assunto importante, porque pode até parecer uma coisa meio alienígena a forma como ele consegue fazer uma atriz perfeita falar as coisas, mas embora é algo que a gente possa até falar hoje em dia, isso não é possível, não sei daqui a 1-2 meses como é que vai estar. A tecnologia está avançando muito rápido, então não vou criticar a parte tecnológica da situação. Até porque isso costuma acontecer, mas de outras formas. Mas enfim, a minha questão só com esse núcleo é o quão destoante está da própria novela Travessia.
Eu entenderia se a novela Travessia fosse uma novela em que a protagonista sofresse uma fake news e começasse a correr atrás da verdade e todos os outros núcleos mostrassem a forma como humanos lidam com a tecnologia. Aí tem o garçom que está sendo trocado por um robô, tem outro menino que é viciado em videogames, tem essa garota que está sofrendo com um deepfake, está sofrendo uma chantagem. Mas não é o caso, né? Porque a autora esqueceu da tecnologia no núcleo principal, então só dando algumas pinceladas nos secundários. Aí, assim, parece destoante. Parece algo que, se fosse uma novela bem feita da autora, ia bombar ainda mais. A Travessia sofre com muitos erros, né? E eu acho que a parte da tecnologia... Na verdade, a parte da tecnologia foi muito mal abordada nos outros núcleos. Foi por isso que ela teve que cortar, né? A situação da Brisa não se sustentava. O metaverso flopou ali, porque o metaverso flopou na vida real também. Então, não foi uma história que ela conseguiu desenvolver direito. Então, tudo onde tinha essas coisas de tecnologia, ela foi cortando porque a história simplesmente não conseguia se desenvolver. Isso provavelmente já estava previsto no roteiro da novela. E por ser uma história que vai falar muito, vai conversar muito com o público, provavelmente ela optou por deixar isso, porque é um assunto importante de ser abordado, né? Mas, de fato, hoje em dia, ele destoa bastante. Porque você liga na novela, como eu disse no começo, você tá vendo o Ari ali naquela coisa de, eu quase tentei roubar a empresa, mas agora talvez eu esteja um pouco arrependida, eu vou ter um filho com Chiara Picon e não sei o que fazer com isso e tal, e a Brisa tentando ainda reaver a guarda do filho, e aí um pouquinho de Gilda ali com Moretti, aquela situação que nunca se resolve, enfim. E aí no meio você tem uma coisa muito séria, né, que é essa questão do deepfake sendo utilizado como arma de pedofilia. Mas o problema eu acho também que a novela nunca chegou a explicar direito como funciona essa tecnologia, né. Porque foi muito, muito mal abordado. Então, assim, a parte da fake news, eu acho que você não consegue entender exatamente como aquilo foi feito, para além de ter sido uma brincadeira do Rudá. E aí fica uma coisa meio, né, sem noção, porque, assim, é uma brincadeira de um lado, mas por outro lado é muito sério. Sabe, assim, parece que não cabe dentro do discurso que ela usa para abordar a tecnologia. Inclusive, eu acho que tanto foi isso que a Globo precisou trazer uma matéria no Fantástico para dar uma elucidada na questão, né? Sim. Primeiro porque não acontece desse jeito hoje em dia. Geralmente é um fake texto, mesmo. Né? É um fake de texto, e aí a pessoa chega para falar com a criança via Instagram ou via qualquer outra rede social, fingindo ser uma criança, e depois começa a pedir fotos e coisas assim, né? Mas não por vídeo em geral. Então, e aí a única dica que você pode dar é que você monitore os aplicativos do seu filho, né? Mas a coisa não acontece daquele jeito tão ali, né? Tipo, cheio de... Enfim, e a novela meio que não explica isso. Porque na novela aquela é a realidade. Sim. Na novela é uma pitadinha de ficção que estão colocando, mas aí acaba comprometendo por não mostrar realmente como isso acontece. Isso realmente deu pra perceber na matéria. Sim, como você se protege, né? Porque hoje em dia, no caso, você teria muito mais como se proteger, porque se você pedir pra pessoa ligar uma câmera, ela não consegue fazer isso ainda. Tipo, sim. Né? Então, mas ali você não tem como falar isso, né? Tanto é que a história vai se resolver de um jeito... Pois é. Glória Pérez. Porque a gente tem spoilers pra vocês que não querem acompanhar a novela Travessia ou querem saber o que vai acontecer. Porque, segundo uma matéria do Observatório da TV, quem que vai ajudar a Karina? Aí você pensa, claro que vai ser a delegada do Nelô, a responsável por lidar com crimes virtuais dessa novela. Não, quem vai ajudar ela é o Theo, o personagem do Ricardo Silva, o garoto gamer, aquele que passou a novela inteira fazendo algo extremamente suspeito, ninguém sabia o que era. Depois de vários meses de novela, o menino surtou, roubou 50 mil reais da mãe, agora tá passando por um psicólogo lá, e aí a mãe fala, não filho, você tem que parar de usar esse computador. Ele começa a gritar, aí eu estou pensando, meu anjo, vai lá e puxa o fio da tomada, só isso, já resolvia, mas... Desliga, sei lá, guarda o computador dele em algum lugar, né? As pessoas querem resolver de uma forma muito humanizada na novela Travessia. Eu puxaria só o fio da tomada do negócio e tá resolvido o problema. Tem que fazer igual o menino lá da Malhação, que incendeia a casa e depois fica sem videogame. Simplesmente a mãe não compra outro, acabou. Problema resolvido. Aí ele decidiu passar numa terapia. E aí, é essa terapia que vai ajudar a Karina, não é mesmo?
Porque ele meio que vai terceirizar o terapeuta, né? Ele vai falar pra Karina ir pro terapeuta e lá ela vai... O que... Essa parte eu não acho que está de todo errado, porque de fato... não, sim, se a menina tá com depressão, tem que realmente... Quando você sofre um abuso, de fato, acho que primeiro você precisa entender o que aconteceu direito, pra depois você de fato conseguir tomar as decisões na justiça e tudo mais. Eu acho que nesse ponto, apesar de ter sido uma volta muito maluca ali de Glória Pérez, eu acho que nesse ponto ela está correta, assim. Muito dificilmente uma pessoa que está sofrendo disso vai chegar, a primeira coisa que ela vai fazer é pensar em ir na delegada do Nelô. Primeiro ela tem que processar isso direito e conseguir falar sobre o assunto para poder, de fato. Aí eu não sei, né, como que isso vai se dar, se no fim ela vai superar isso pelo amor, ou se de fato isso vai ser um mecanismo para que ela consiga denunciar o cara, no fim das contas, e aí a delegada chega. Se for eu tô com medo. Se for essa segunda opção, aí é muito complicado, né? Se for pela força do amor, aí vira meio Walter Carrasco, né? Não, meu medo é chegarem, fazer uma amizade e o menino que conhece um pouco de tecnologia fazer um grande plano pra explodir o computador do pedófilo. Uma saída meio farofa de um negócio que é meio sério. Eu espero que não, porque assim, a delegada Dona Elô está nessa jornada de também... Ela tá investigando, né, em paralelo algumas outras pessoas alguns outros criminosos que fazem isso. Aí eu não sei se talvez vai ter uma vingança e aí e aí a delegada Dona Elô vai chegar lá, ou se ela vai denunciar de fato e aí a delegada... Mas eu acho que ele vai acabar sendo pego pela delegada, porque senão não faria muito sentido a Glória Pérez ter enfiado, tipo, já ela falando sobre isso e tal, só pra ser didático. Eu espero, tô querendo ter esperança sobre isso, assim, porque eu acho... Até porque, no fim das contas, como nada na novela é bom, esse núcleo tomou uma proporção grande, assim, né? Tipo, eu vi gente que nem assiste novela comentando, é uma loucura. Então, se ela fizer uma saída muito mal feita, ela vai acabar com a carreira dela muito antes do que ela deveria, né? Então, novela não é boa, já saiu falando isso. Mas não tem nada de bom, não tem nada que se salve. Então, assim, é a única coisa que rendeu uma matéria no Fantástico durante esses meses todos foi isso, assim. Então, quer dizer, ela tá numa situação muito complicada. O Fantástico não se importou com a Kiara. Nada, com ninguém. Com a fake news da Brisa, realmente. E olha que o Fantástico tende a fazer matérias. Fez de Todas as Flores, sabe? Assim, uma novela que deu certo. O Fantástico tá fazendo qualquer coisa. Então, assim, isso depõe muito contra a Glória Pérez. Se eu fosse ela, eu arrumaria uma saída justas pra essa novela. Pelo menos para este número. Porque os outros a gente sabe que vai terminar tudo errado. Mas, assim, pelo menos isso devia terminar direito. Eu tô muito curioso pra como vai acabar o núcleo do menino gamer. Porque escalonou muito rápido. Ficou meses ali com o negócio tudo em banho-maria. De repente você perdeu uma semana. Quando você voltou, o menino já tá gritando com a mãe. Já tá gastando 50 mil reais em roupinhas. Eu acho que ali vai ter uma saída meio menino otaku, assim. Será que então o pedófilo vai ter um delírio em que personagens de games vão atacar ele? Igual a morte da Irene em A Força do Querer? Tudo é possível, mas eu acho que nesse caso ela não deveria. Eu acho que nem ela chegaria tão longe, porque estamos falando de um pedófilo. A Irene era só uma psicopata, né? Dentro dos padrões Glória Pérez. Então, assim, eu não boto a minha mão no fogo por nada nessa novela. Nadinha. Bem, esse é o núcleo da novela. E por que estamos fazendo esse vídeo? Para que você não tenha que assistir a novela Travessia. Olha o trabalho aqui, quase humanitário que estamos fazendo, te impedindo de ver uma novela ruim. Só pra você saber que, de fato, até agora, né, a gente viu os desdobramentos aí dela conhecer o menino gamer e tal, ainda não aconteceram. Então, por enquanto, está sendo tratado de maneira séria. Aí, agora, o que vai vir pela frente, realmente não dá pra saber, né? Então, você já sabe. Mas, assim, os dois atores estão trabalhando muito bem. As cenas me dão muito desconforto. Eu assisti e fiquei com o estômago embrulhado na que ele se revela, assim. Você fica, tipo... o Cláudio Tovar, que é o ator que tá fazendo, realmente tá muito bom mesmo. E a cena é bem gravada, né? Tem uma coisa meio cena de filme, assim, tipo, quase uma cena de horror, né? Quase um terror, assim, uma coisa muito, muito horrorosa de se ver, mas, enfim,
É isso, é por isso que as pessoas estão comentando. Quando uma novela é muito ruim e acontece uma coisa boa, ela destoa, aí as pessoas começam a comentar. E se você quiser saber mais informações sobre a novela Travessia, talvez não Travessia, mas sobre Vai na Fé, sobre Amor Perfeito, qualquer outra coisa aí, a gente tem aqui o Coisa de TV, que a gente fala sobre novelas, sobre reality shows e o que aparecer pela frente. Então, acompanhem, segue a gente nas redes sociais, estão presentes todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal, e é isso. É isso, então conta pra gente se você tem acompanhado a Travessia por causa desse núcleo, se você viu alguma coisa, se você também ficou bastante assustado, porque, né, de fato, um assunto pesado, conta aí pra gente. E é isso, e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Sai daí que eu quero falar com você.